Luan, por favor, faça um vídeo sobre Cosan nos preços atuais. Pedido aqui de um membro do canal, tem prioridade, então pedido de membro é ordem aqui nesse canal, vem comigo. Salve, salve investidores, como é que vocês estão? E antes, um disclaimer, brincadeiras à parte a respeito dos membros, de fato, o membro tem prioridade na sugestão de vídeos, então já se torne membro para ter o seu vídeo aqui eventualmente trazido tanto na área de membros, quanto publicamente no canal, depende muito do caso a caso. Mas qual que é o disclaimer? Cosan. Por que eu evito falar de Cosan? Porque as pessoas não conseguem distinguir entre uma recomendação e uma não recomendação. Assim como as pessoas não conseguem distinguir a publicidade positiva da publicidade negativa, ou seja, eu falando mal de alguma coisa, mesmo assim eu estou fazendo propaganda, ou mesmo eu não falando bem de um ativo, eu estou recomendando compra implicitamente na visão das pessoas. Diante disso, eu evito falar de ativos que eu não tenho na minha carteira, como é o caso da Cosan, porque parece desalinhamento de interesse. Mas aqui eu vou mandar real para você a respeito da Cosan e o que você pode esperar dela, expectativa. Mas já antecipo o seguinte, é uma ação que não é para qualquer um. É uma ação de alto risco, não só de volatilidade, a volatilidade é muito alta, como também pensando em perda patrimonial. Porque sim, é uma empresa que tem um risco elevado de dívida, então você pode perder capital investindo na Cosan. Por outro lado, um risco dessa magnitude, o alto desinteresse dos investidores também pode trazer um alto potencial de retorno, mas é preciso, obviamente, ter gestão de risco de tal modo que não é qualquer um, de fato, que pode ter esse tipo de ação na carteira. Além de tudo, é o tipo de ação que você só compra no caos. Não é recomendação, é caso você queira comprar, caso seja o tipo de ação que você gosta, você só compra no caos. Não é o tipo de empresa que você compra quando tudo tá bonitinho, taxa de juros tá baixa, etc e tal, como foi o caso ali de Cosan em 2021, em que o pessoal tava comprando a R$ 20. Loucura. Beleza, estamos conversados? Então vamos logo para esse vídeo. Primeiro ponto, é uma empresa que não tem pago dividendos. Então esqueça. É evidente que em momentos de vacas gordas, você vai ter um bom dividendo em Cosan. É uma empresa que dá para a gente considerar do setor energético. A maior exposição de Cosan é em Raízen. Raízen é setor energético. A gente está falando de etanol, açúcar, é basicamente isso. De tal modo que a Cosan tem muita dependência do petróleo. O petróleo tem que ir bem para a Cosan ir bem também. Não só uma questão interna do país, de taxa de juros. E o petróleo deu uma corrigida muito boa. Está ali abaixo dos $70 e pode até cair um pouco mais. Então, note que existe uma dependência do resultado da Cosan ao preço do petróleo. Isso já mostra o caráter cíclico da Cosan. Não só isso, ela tem dependência do preço do açúcar, que também desabou, e consequentemente do etanol. Mas não só preço, também demanda. Eu vou mostrar ali para você que o resultado de Raízen caiu fortemente, porque o volume de vendas de açúcar caiu fortemente, caiu 50%. 10% caiu de etanol e 50% de açúcar. Tudo isso impacta de forma pesada na Cosan. Então você vai ver que tem uma tempestade perfeita aqui. Talvez seja esse o interesse do nosso amigo membro ali, o Gui. Mas ó, queda nos resultados gerou queda forte nas cotações. Só nos últimos 12 meses, a ação acumula uma queda de 48,47%. No ano, a ação está caindo 13,47% contra uma alta de 14% do Ibovespa. Desde o topo histórico em 2021, quando o juro estava baixo, na verdade, chegou a 24, 27. Eu tinha até esquecido que o topo histórico foi 27. Já caiu 75%, arredondando aí. É uma queda muito forte. Por quê? Porque significa que a empresa hoje vale apenas um quarto do que ela chegou a valer aqui em 2021. Então, no mínimo, desperta interesse no sentido de, e aí, por que está valendo tão pouco a Cosan? Mas será que ela está valendo pouco? Será que ela pode se recuperar? Não existe essa ideia de memória de mercado. O mercado vai voltar para cá. Não existe. O mercado até pode ser feito de extremos, tanto para cima quanto para baixo. Mas a longuíssimo prazo, os fundamentos tendem a ditar a direção de um ativo. Então, se o ativo não melhorar os seus fundamentos, na verdade, ele pode continuar recaindo. É isso que a gente precisa avaliar aqui. E aí, logo quando a gente clica aqui em contábil no Investidor 10, a gente vai notar o seguinte: receita líquida cresceu bastante, então é uma empresa de crescimento, cresceu bastante, você pode notar, mas o lucro líquido não. E essa volatilidade do lucro líquido se reflete uma volatilidade nas cotações. E aí você vai notar que, a partir de 2023, o lucro foi ladeira abaixo, principalmente em 2024. Teve prejuízo. Então você vai notar o seguinte, que desde 2009, a Cosan não tinha reportado prejuízo. Pode olhar aqui, ó, ano após ano. Então, essa queda forte não é à toa. Prejuízo gera desvalorização nas ações. É o que se espera. Bom, mas
Por que um prejuízo tão alto assim em 2024, de mais de 8 bilhões? Olha, os principais motivos foram impairment. Isso aqui não impacta o caixa da empresa, não tem efeito caixa. Então, impairment não é uma preocupação que você tenha que ter como acionista, mas isso impactou. Então, a gente teve ali perda da Vale, foi um movimento de, é foda falar isso, mas amador da gestão ali da Cosan, o investimento em Vale no pior momento. Isso acarretou um prejuízo de 4,6 bilhões. Ao mesmo tempo em que, reconhecendo esse erro, a Cosan vendeu Vale e isso promoveu redução de alavancagem financeira, vou mostrar ali para você. Teve ali reavaliação dos ativos da Rumo, Malha Sul. A Rumo é a empresa que antes era a ALL, a empresa de logística ferroviária da Cosan. É uma boa empresa, mas também tem as suas dificuldades. 3,1 bilhões de impairment. Então, só aqui a gente está falando de 7,7 bilhões que impactou negativamente nos resultados. Você teve provisões fiscais que também impactaram. E aí, então, com todos os ajustes, você teria um prejuízo de 1,6 bilhão. Isso muito por conta dos gastos com juros. A dívida ainda está bastante alta. E esse prejuízo, a redução forte na geração de caixa, medida pela EBITDA, vem muito de Raízen e Compass, principalmente Raízen, cara. Quando você entra aqui no resultado do primeiro trimestre de Cosan, você vai notar o seguinte: Raízen, em relação ao quarto trimestre de 2024, teve uma queda de 44%, mas na variação anual foi 53% de queda. Move 32%. Então pensa. Isso aqui pesa muito. Só para você ter uma ideia aqui, ó, geração de caixa primária da Raízen, queda de 50%. EBITDA ajustado caiu 29%. Alavancagem financeira saiu de 2 vezes geração de caixa para 2,3. Então impactou demais na Cosan, que é uma holding que detém participações nessas empresas. Mas não é uma holding simplesmente de investimento. É uma holding criada para controlar outras empresas. É uma empresa efetivamente criada para gerir outras, não simplesmente só investir como faz a Itaúsa. Mas olha só aquele movimento que eu falei para você. Em 2022, a Cosan comprou a Vale, lá nos 70 e poucos reais. Fez uma avaliação de mercado, deu errado, culparam o Lula, o Rubens Ometo ficou de mal do Lula. 2025 teve que vender, cara. É o famoso vender no fundo. Olha a diferença entre você, acionista individual, e uma holding. A holding se alavancou, pegou dívida, dinheiro de terceiro para investir em ação. Uma empresa fazer isso nem sempre é loucura. Por quê? Porque a empresa pode pegar o que ela gasta com pagamento de juros e abater do imposto de renda. Você, pessoa física, não pode fazer isso. Não tem como você fazer isso. Então é muito diferente. Mesmo assim, ó, deu errado. Porque se errar o timing, aí você precisa vender no fundo para reduzir a dívida. Se não, é pior. Aí a recuperação judicial está logo ali. Então o portfólio da Cosan hoje está assim: Raízen, pedação, o grande volume da Cosan. Aí tem a Compass, Move, a Rumo, muito importante, a Vale saiu e tem a Radar. Aqui é a geração de caixa. Olha só o impacto da Raízen total da Cosan. Raízen, geração de caixa, 12 bilhões, cara. Compass, 4, Rumo, 7, Move, 1, Radar, quase 2. Então, o que pesa na Cosan? Rumo e Raízen, principalmente a Raízen. Então essas duas empresas melhorando, as outras podem até ir mal, que mesmo assim a Cosan consegue melhorar bem o seu operacional, que ainda está bem ruim, por conta disso. Porque a Cosan, qual que é o operacional dela? Raízen e Rumo. Se as duas não estão indo muito bem, o resultado da Cosan vai ser ruim. E hoje a empresa está focada no quê? Disciplina financeira, não tem outro jeito. Então você vai ver que os últimos movimentos em Raízen e nas outras empresas é para reduzir a alavancagem financeira. Esse é o grande foco que tem que ser. A empresa não pode focar agora em investimento, é só em desinvestimento. Raízen, simplificação das estruturas e foco nos negócios-chave. Desinvestimento de ativos. A estratégia é essa. Então é basicamente o seguinte: você está com dívida na sua casa? Está endividado? Não tem como pagar o que você gera de caixa, do que você ganha no seu trabalho, em outras fontes de renda, não está dando conta, você começa a vender bens da sua casa. Faz um bazarzinho, algo assim. É isso que a Raízen está fazendo a mando da Cosan. Não tem jeito, né, gente? Tem que ser assim. Radar, venda de fazenda, diminuindo tamanho. Então, diminuir tamanho é o remédio amargo desse momento, de Selic a 15%. Rumo, venda. Tá tudo nesse sentido, tá? Então, é ciclo de desinvestimento forçado. Qual que é o ideal? Desinvestir em momento de euforia. Mas, se fosse assim, a ação tinha caído. A ação está subindo. E aí veja o seguinte: a Cosan recebeu 1,5 bilhão de dividendos no primeiro trimestre. Todo esse dinheiro aqui não pode voltar para acionista. É pagamento de dívida, redução de alavancagem. Então, por hora, esqueça dividendo. A dívida líquida caiu bastante, tá? Estava em 23,5 bilhões, caiu para 17,5. Caiu bastante por conta da venda de Vale. Aí gerou um caixa para bater dívida. Então hoje, olha o que a Cosan está fazendo. Ela está fazendo o seguinte: promovendo redução da dívida por resgate antecipado de títulos de dívida.
Então você tem notes, você tem debentures e ainda emissão de debentures. Como assim, Luan? Viu? O que a empresa está fazendo? Presta atenção. Você tem uma dívida que vai vencer daqui 3, 4 anos, tá? E ela é uma dívida cara, ou ficou cara porque infelizmente o cenário piorou, não foi aquele cenário que você projetava. E o Nassim Taleb fala, só depende de previsão quem está alavancado. Ou seja, só tem que ficar fazendo continha, dependendo de as coisas darem certo, quando você não está seguro, entendeu? É o que aconteceu aqui com a Cosan. Confiou demais, não sei se foi otimismo com o atual presidente, não sei. E aí, você tinha uma dívida que ficou cara demais, e aí você faz o quê? Vou fazer resgate antecipado para poder depois alongar essa dívida, emitindo mais dívida. Só que agora com um prazo maior, eventualmente um custo menor, se eu conseguir. Então essa foi a estratégia. Eu faço resgate antecipado e aqui ó, eu faço emissão de debentures com um prazo mais longo. Então antes eu estava com prazo médio de dívida de 6,1 anos. Agora eu estendi para 6,4. Tempo é dinheiro e tempo é respiro para essas empresas com muita dívida. E ainda eu consegui fazer o que também? Reduzir o custo médio. Antes estava em CDI mais 1,4. O CDI hoje, com a Selic a 15%, está em 14,90. Então seria 14,90 mais 1,40. Ou seja, a gente estaria falando de 16,3%. Aí eu te pergunto, qual empresa hoje na bolsa de commodities, é uma empresa de commodities na prática, consegue entregar um retorno sobre o capital investido de mais de 15%? Me aponta alguma. Você vai olhar para as melhores da bolsa, Klabin, etc e tal, tudo batendo em 10, 11, 12. 15% é muito difícil. Então você ter aí um custo de dívida de 16, cara, fica muito difícil. Aí você reduzindo para CDI mais 0,91, a gente está falando de 15,8. Fica mais ou menos nisso. Ainda é muito alto, porque isso aqui a empresa fez quando a Selic estava em 14,75, então estava menor. Aí vai lá e a Selic sobe de novo. Então, Selic subir para a Cosan é muito ruim. Porque ela faz um trabalho de alongamento e redução de um lado, mas vem a taxa de juro e dificulta a coisa. De todo modo, ela conseguiu reduzir a dívida em 26%. Então o trabalho tem sido feito agora. Esse é o ponto positivo. O operacional está ruim, mas na parte de disciplina financeira a empresa está melhorando. Só que o macro não está ajudando, né? E hoje está sim o cronograma de amortização da dívida. Então, o que a empresa tem? Ela tem um bom respiro hoje até 2027 para arrumar a casa. E ela depende de o juro não aumentar mais ou começar a cair. O interessante seria ter uma queda nesse meio aqui, ó, e ajudar bastante a empresa ao quê? A pagar menos juros aqui, ao passo em que ela já está se recuperando. Mas note o seguinte, o que pode ajudar a empresa também no meio do caminho? O preço do açúcar disparar, incerteza, e também o preço do petróleo disparar. Se essas duas coisas acontecerem, agora você imagina o cenário, preço do açúcar dispara, e a demanda também, preço do petróleo dispara, e o juro começa a cair no Brasil, rapaz, aí Cosan decola. Mas tá vendo a quantidade de condicionantes? Estou mostrando aqui para você os riscos. E algo que eu preciso dizer também é o seguinte, como a Raizen está vendendo ativos, a tendência é que no futuro ela gere menos caixa, ela vai gerar menos. Claro, se agora eu estou reduzindo ativos, ainda que eu estou concentrando nos principais negócios, na prática eu vou ter uma geração de caixa inferior, entendeu a lógica? Mas agora vamos ao seguinte, com esse trabalho sendo feito na parte da dívida, que é o principal aqui, hoje a Cosan estaria barata ou ainda cara? Essa é a grande pergunta. E aí, em relação à dívida, eu posso te dizer o seguinte, parece que o pior já foi. Por quê? Porque a empresa, como eu disse, está desalavancando e porque uma simples pesquisa no site do Tesouro Direto vai te mostrar que IPCA mais 7 já começou a minguar e o pré-fixado acima de 14 também já não tem mais, mesmo com a Selic a 15. Isso sinaliza que o mercado já está esperando um fim do ciclo de alta de juro. A curva de juro está apontando da seguinte forma, ó, 252 dias, 14% ainda no pré, e começa a cair, vai caindo, caindo, e aí chega num fundo de 13,58 com 1.134 dias, e aí volta a subir um prazo mais longo. Então a curva está fazendo assim, desce igual um ciclo, aí sobe de novo. Como o prazo médio da Cosan é de 6 anos, ó, dá para dizer que o cenário hoje é favorável para queda no endividamento da Cosan. Não só pelos movimentos que ela vem fazendo, mas por conta do CDI. Tem uma expectativa de queda no futuro. Mas isso dificilmente vai acontecer já nesse ano. Então, esse é um ano que a Cosan vai ser posta à prova, porque é um ano que a Selic ainda vai continuar a 15. Mas a expectativa já é de queda, pelo menos para o ano que vem. Analistas, no geral, possuem preço-alvo acima do preço de mercado, está ali a R$ 7,00. O menor preço-alvo é do HSBC a R$ 8,00. Então, um cenário de pessimismo. Geralmente, os melhores momentos para comprar
são no cenário de pessimismo. Então, de fato, hoje seria o momento de você pensar em compra de Cosan. Na tempestade perfeita. Não é recomendação e não é para comprar. Não tô falando isso. Eu tô falando que ao invés de você ficar lá querendo comprar nos R$ 20, hoje seria o momento para você começar a olhar a Cosan. Porque é o tipo de empresa super cíclica. Sofre demais. Mas ela sofreu muito em 2024 por erros da gestão. E aí vamos pensar o seguinte. Vamos pegar aqui no contábil geração de caixa da empresa. Ela gerou de caixa em 2024, 7,84 bilhões. Para esse ano, o que dá para esperar? Ela gerou quase 2 bilhões. Se eu analisar isso aqui, eu estou falando de 8 bilhões de geração de caixa. Então, ela deve gerar caixa quase no mesmo volume de 2024. Tá, vamos trabalhar com 8 bilhões. Em 2022, ela gerou 10, quase 11 bilhões, assim como em 2021, que foi o topo histórico. 2015, a empresa gerou 2,5. 2016, 3,3. 3,46. Então você vê que entre 2015 e 2018, ela gerou entre 2,5 a 3,5. E aí como que foi a cotação nesse período? Vou tirar o ajuste de cotação aqui e pegar a cotação padrão, sem os dividendos. Hoje ela está aqui embaixo, a 7. Quando que ela negociou a 7? Aqui embaixo, né? Vamos pegar um pouco mais, Aqui ela estava 8. 2016, mais ou menos esse período que a gente viu, né? Vamos voltar aqui no contábil. 2016, lucro de 1,39 bilhão, geração de caixa de 3. Vou arredondar para 3,5. Então, a gente está falando o seguinte, que hoje o valor de mercado da Cosan é o equivalente a 2016, quando a empresa gerava 3,37 bilhões de caixa, menos que a metade do que ela gera hoje. Isso quer dizer que a empresa hoje estaria com pelo menos 50% de desconto. Pelo menos. Só que ela precisaria o quê? Trazer um lucro líquido de pelo menos 1,39 bilhão e um lucro líquido efetivo, né? Não simples efeitos não recorrentes, que aí não vai contar, o mercado não vai ser idiota assim. E redução do endividamento. Então, hoje a Cosan, cuidado para não interpretar errado o que eu vou falar. Hoje a Cosan, pensando em geração de caixa e todo esse período aqui, ela estaria com desconto de 50%. Então, ela poderia valer o dobro. Poderia chegar a 14 a 15 reais, desde que o lucro líquido seja de pelo menos 1,5 bilhão. E hoje ela está reportando prejuízo. Isso pode acontecer ela reduzindo a dívida drasticamente? Pode. Só a resolução da questão da dívida já promoveria esse resultado, ou algo próximo disso. Ainda que chegue a 1 bilhão de lucro, 500 milhões de lucro, a empresa já deveria se aproximar mais dos R$ 10. Mas, de novo, o risco é alto. Se em algum momento a gestão não conseguir resolver a questão da dívida e a coisa começar a piorar, aí eventualmente ela poderia encaminhar para a recuperação judicial. Ainda está longe disso, porque o movimento tem sido contrário e o movimento do juro também deve ser contrário, mas é um risco que existe e você não pode ignorar. E eu diria o seguinte para você: quer se meter com esse tipo de empresa? Muito cuidado com a gestão de risco. Por quê? Porque mesmo que a gente esteja certo aqui do desconto nessa empresa, se você morrer no meio do caminho, não vai adiantar nada. É a mesma coisa seguinte, eu acho que uma ação vai subir 1000%. E eu fiz todo um estudo, não sei o que, tal. Beleza. Aí eu vou lá, compro demais, no meio do caminho dá tudo errado, eu tenho que vender no fundo, fico sem dinheiro, acontece alguma coisa. Ou pior, eu me alavanquei e aí eu morro no meio do caminho. Aí depois passa menos de um ano, alguns meses, e a ação sobe e se encaminha para os 1000% de rentabilidade. E aí, o que aconteceu nesse caso? Eu estava certo quanto às estimativas, só que a gente não pode saber quando vai acontecer. A gente pode até acertar o movimento, ou acertar que uma ação está barata. Mas o quando o mercado vai colocar tudo isso no preço, ou quando a gestão vai melhorar e vai resolver o problema, isso a gente nunca vai saber. Nunca. Ninguém é capaz de fazer isso. Então, antes você se protege, tendo renda fixa, tendo um patrimônio devidamente diversificado, algo que eu ensino no Formação Mira Invest, que é o nosso treinamento que está disponível na comunidade FMI, link aqui embaixo, que tem a planilha de preço teto, tem os nossos vídeos exclusivos. E caso você queira ter consultoria comigo, que eu monte tudo isso para você e acompanhe, tendo mais de R$ 1.000.000, tem o link aqui embaixo também, onde eu consigo zerar a corretagem para você no BTG Pactual e vários outros benefícios. Então, detalhe, esse é o tipo de empresa que você coloca muito pouco, independentemente do tamanho do seu patrimônio, justamente por conta de todas essas incertezas. E se você morrer no meio do caminho, de nada vai adiantar você estar certo. Agora, alguns comentários aqui no YouTube. De novo, Rodrigo Santoro, cara, não para isso. Não, engraçado que a XP não fazia tanta propaganda agora como o BTG tá crescendo, o negócio tá precisando aí. Ó, a resposta aqui do Raul. Beleza. Rapaz, já é o segundo influenciador que vejo falar desse ETF. Aí já começa. Provavelmente é o cara da conspiração. Ah, deve ter patrocinado, não sei. Recebi nada, rapaz. Nada. A composição do ETF é boa, mas a taxa de administração é muito alta para um ETF passivo.
longo prazo faz muita diferença. Sim, só que leve em consideração também o seguinte, Bruno. Não tô passando pano. Ó, você entenda como quiser, mas deixa eu explicar. Vamos lá. O Raul teve que usar o BTG como gestor e usar a Teva para formatar o índice. A gente está falando aí de AUVP, BTG e Teva. 0,75%? Sim, é uma taxa acima do mercado para a gestão passiva, que costuma praticar 0,5%. Falando na real aqui. Mas diante de todos esses participantes, em um ETF no começo, cada um, sei lá, vai ficar com 0,2, 0,25 de lucro bruto. Na verdade, receita bruta, né? Não tem nada de lucro aqui, é o ROA. E aí, sabe, não é tanta coisa assim. Claro, você vai falar, o problema é dele. Sim, mas se você acredita que a estratégia é boa, você pagar um pouquinho de excesso de taxa em relação ao que o mercado pratica com gestão passiva, não vai fazer a menor diferença. Vamos lá. Se eu invisto através de BOVA11, ou IBRX, ou até o DIV, vamos supor que essa estratégia do Raul supere até o IDIV e supere em mais de 1% ao ano. Você pagar 0,25 de diferença ao mercado, você ainda vai estar ganhando dinheiro com essa estratégia. Então, a taxa por si só, desde que não seja abusiva, e não é abusiva, só está um pouquinho acima do mercado, não vai te detonar. Né? Não vamos meter o pau assim também. Luan, vai criar o seu próprio ETF, Mira 11? É uma boa ideia. É uma boa ideia. Talvez no futuro próximo, ou distante, não sei. Como ele compara com o Divo 11? Não entendi a pergunta, cara. Como ele se compara? Olha, o Divo 11 segue o IDIV e paga 0,5% ao ano. E aí, detalhe, eu suponho que se em algum momento o pessoal da UVP conseguir uma escala muito grande, eles vão conseguir reduzir essa taxa. Como aconteceu na indústria de ETFs no mundo todo. Hoje você tem o IVV e o VO com 0,03% ao ano. Por quê? Escala. Em algum momento isso deve acontecer. Para clientes AUVP não há taxação dupla. Sim, não há. É isso mesmo. CEMIG 4, mas ela não tem tag along nenhum. Falei da ISAE 4 também. Tem a CEMIG 4. Um dos critérios Raul é ter tag along. Então, parece que ele teve que relativizar isso aqui para construir o ETF, senão ia ficar extremamente concentrado. E já é um ETF um pouquinho concentrado. Por mais que você ache que uma carteira de ações de 35 empresas ou 35 ações seja muito, na verdade, você tem que considerar o seguinte, está falando de um índice. Então, para um índice, não é muito. E aqui em cima, eu vou deixar esse vídeo para que você tome suas próprias conclusões a respeito desse AUVP11. Lembrando de novo que eu não fui patrocinado, já vi gente falando, conflito de interesse, um monte de bobagem. Se tiver interesse, corre lá.